Uma das emoções mais antigas, primordiais que temos é o medo. O medo surgiu desde os tempos em que éramos seres primitivos e tínhamos que lidar com várias intempéries do tempo e também animais selvagens. Então, esse mecanismo de defesa que foi construído no nosso cérebro foi justamente para deixar a gente apto a correr, fugir, né, ou lutar. Esse cérebro nosso, que está totalmente conformado para lidar com situações de perigo desde os primórdios, não conseguiu compreender quando a situação não oferece um risco iminente. Iminente é imediato, certo? E ele faz com que a gente tenha as mesmas reações. Não estou dizendo que você vai sair correndo só porque você ficou com medo. Mas o seu cérebro dispara na corrente sanguínea substâncias que vão fazer com que sua pulsação, seu coração dispare, sua respiração fique mais ofegante e lance mais aptidão nos seus músculos para que você possa, se necessário, correr ou atacar. Então, essas reações cerebrais que são antigas pra caramba, elas não conseguiram ainda fazer com que a gente, a menos que tenha um grau de racionalidade muito grande, compreenda que aquela sensação que a gente está sentindo de medo iminente não é um medo real, por assim dizer. É um medo que ameaça a nossa integridade, ameaça a nossa saúde, ameaça a nossa segurança, por assim dizer, tá? Então, existem situações que a gente tem que enfrentar na vida que vão fazer com que o nosso cérebro se sinta ameaçado. E quando ele se sente ameaçado, lembrem-se, vai acontecer um sequestro emocional. Existe um pequeno setorzinho no nosso cérebro, lá no meio, na parte mais interna, chamada amígdala. Não é essa amígdala que fica na garganta, é outra. Essa amígdala é responsável, é como se fosse o nosso sinal de alerta, o nosso pisca-alerta, pá! E quando ele acende, dispara aquelas substâncias que eu te falei, principalmente a noradrenalina, que faz com que nosso batimento cardíaco acelere, a respiração também. Você precisa, reconhecer quando este medo é real, real mesmo. Por exemplo, você está dando um passeio por um lugar parecido com o que eu moro, que tem muita mata, muita região de floresta ainda. Que bom, não floresta amazônica, mas assim, que ainda tem uma mata atlânticazinha preservada. Então pode ser que eu esteja caminhando e apareça uma cobra. Ora, eu não vou lutar com a cobra, certo? Ninguém vai lutar com uma cobra em sã consciência. O que você vai fazer? Fugir da cobra, desviar do caminho dela, claro. E para isso você vai utilizar exatamente esse mecanismo que eu falei, né? Você vai utilizar o mecanismo de defesa. E quem fez ele disparar foi o medo de uma ameaça. Estamos vivendo num momento em que estamos sob ameaça, o mundo inteiro. Uma ameaça invisível, o medo de contrair a virose. Aí você pode pensar assim, poxa, então é legítimo. É sempre legítimo, todas as emoções são legítimas. A questão é como você vai reagir a essa emoção legítima, que é o medo. A diferença toda vai ser com relação à sua reação. Porque quando você se sente sequestrado emocionalmente, quando o medo te invade e lhe deixa irracional, você vai querer agir de forma impulsiva, como éramos primitivos, fugindo ou lutando. E não é, na atualidade, o mais desejável. Você nem pode fugir da pandemia, nem pode lutar contra um vírus que é invisível, concorda? Então, esses dois mecanismos
que são legítimos e primordiais do nosso cérebro, não podem ser utilizados para você como mecanismo de defesa no caso desta ameaça específica. Então entra o neocórtex, que é a parte do cérebro que tem a nossa racionalidade, para ajudar você a como agir nesses momentos, para que você não entre em pânico, porque do medo pode ir para o pânico, tá? Uma reação exacerbada de medo faz você entrar em pânico. Você pode ter um pigarro na garganta, uma dorzinha de garganta, você dizer, pronto, já estou contaminada. E aí você não conseguir raciocinar devidamente e sair correndo para uma emergência. E aí sim você vai correr o risco de se contaminar. E você vai fazer o quê? Aí você vai beber água, você vai fazer um gargarejo com água morna e sal, por exemplo. Você vai fazer um gargarejo com uma substância tipo Listerine, um antisséptico, né, bucal, para você minimamente limpar a sua garganta. Beber água para que você possa deglutir, ao invés de deixar impactado o que quer que seja que esteja na sua garganta. Estou só dando um exemplo. Bem, nesses casos em que você se sentir ameaçado, como todos nós estamos sentindo, tem uma estratégia que é básica, a mais básica de todas, e é a que funciona efetivamente, que eu vou colocar para você agora, para que você possa, em se sentindo angustiado, em se sentindo ameaçado, em se sentindo com muito medo, desesperado ou até em pânico, você possa utilizar. E esta estratégia é a respiração abdominal profunda. Não é essa que vem do tórax, não é essa daqui no nariz, nem é a da garganta, nem é a do tórax. Não. Você precisa parar 5 minutinhos para fazer a respiração profunda abdominal, que é a respiração do bebezinho, que você vai jogar o ar para o seu abdômen, projetando ele para cima quando inspira. De preferência, contando 20 segundos na inspiração e mais 20 na expiração. Se você não consegue da primeira vez, vá 10 segundos. 10 inspirando e 10 expirando, botando o abdômen para fora. Quando você faz isso, você consegue gerar um equilíbrio metabólico interno, uma homeostase, que são as condições internas ótimas para equilibrar aquelas substâncias que você lançou sem querer, claro, na corrente sanguínea quando ficou tomado pelo medo ou pelo pânico. Então, você vai utilizar a respiração abdominal como forma de estancar essa primeira sensação de desespero, de medo, de pânico. E vai fazer 3, 4, 5, 6, quantas você conseguir. Profundamente, inspirando e colocando o ar no seu abdômen. Depois que você conseguir fazer um número X mínimo de 5 respirações profundas abdominais, você vai colocar o ar nas costelas para elevar o diafragma e vai fazer a mesma quantidade de respirações torácicas. Depois, você vai começar a fazer as respirações expandindo o seu tórax. E aí, depois disso, que já passou uns 3 a 5 minutinhos, você para. Com certeza, você vai ter condição de raciocinar melhor o que é que você deve fazer. Se é beber uma água, se é ouvir uma música, se é sair para pedir ajuda, se é ligar para alguém, se é descansar, relaxar, tá certo? Eu sou Alcione Bastos, médica, sexóloga e psicoterapeuta. E tudo isso que eu te falei está nesse livro, Inteligência Emocional, de Daniel Goleman.
além de outros, claro, né? E eu trouxe de presente para você, rapidinho, para você entender que o medo é legítimo, mas ele também pode ser um professor para ensinar para a gente como a gente deve agir para não entrar em pânico.